Olá pessoal, bem-vindos ao canal Termotots. Hoje a gente vai fazer um exercício sobre propriedades parciais molares, mais especificamente sobre o volume parcial molar. Então, esse aqui é o nosso exercício. Eu adaptei ele do livro do Koretsky, que é o Termodinâmica para Engenharia Química. Então vamos ler aqui o que é que ele quer. Considerando a mistura binária de dióxido de carbono e propano a 100 graus Celsius e 20 bar, e a partir da equação de Van der Waals foi determinado que o volume da mistura, em função da fração molar de dióxido de carbono, é dada pela equação a seguir. Então, ele dá a equação para a gente, né? E na letra A, ele quer que a gente calcule os volumes parciais molares de dióxido de carbono e propano, considerando que a mistura tem 2 mols de propano e 5 mols de dióxido de carbono. E na letra B, ele quer que a gente plote o gráfico de volumes parciais molares em função da fração de dióxido de carbono. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente observa é que ele deu para a gente essa equação aqui de volume molar da mistura, que é o nosso Y, né? Volume molar a gente sabe que pode ser representado por um V com um traço embaixo, e o X aqui da equação, que é esse, e esse aqui vai ser justamente a nossa fração molar de dióxido de carbono, que a gente pode chamar de Y2. O Y1 vai ser o propano para a gente, ok? Então, essa equação ela vem de um gráfico de volume molar de mistura, que é justamente o V traço, né? Em função de um Y2, que é justamente o nosso componente 2, o nosso dióxido de carbono. Então, a partir desse gráfico aqui, que ele deve ser mais ou menos dessa forma, por causa do coeficiente angular que é negativo, né? E por ele ser uma equação de segundo grau, então vai ser uma curva mais ou menos desse tipo. Então, a partir de dados experimentais, né, a gente pode, de volume molar da mistura e de composição, a gente pode fazer aí essa equação aqui. A gente pode obter essa equação aqui, certo? E a partir dessa equação a gente consegue obter os volumes parciais molares dos componentes nessa mistura. Então, é bem interessante aqui esse gráfico, né? A determinação experimental dessa equação e, consequentemente, dos volumes parciais molares de cada componente, que vai ser justamente a contribuição, né, que cada componente tem para o volume total da mistura. Então, vamos lá. No item A, ele pede para a gente calcular os volumes parciais molares de dióxido de carbono e propano, né? Ele diz aqui, para considerar que a mistura contém 2 mols de propano e 5 mols de dióxido de carbono, ok? Pessoal, vamos chamar aqui o dióxido de carbono de componente 2, beleza? E o propano aqui de componente 1. Certo? A gente vai se referir a eles em termos de fração com y. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a fração molar de dióxido de carbono, né? Porque o gráfico lá está em função da fração molar de dióxido de carbono. Então, a gente precisa calcular essa fração aí que ele nos dá, né? Justamente ele nos dá aqui. Então, a gente sabe que fração molar é igual ao número de mols do componente sobre o número de mols total, né? Então, a gente soma o número de mols aqui embaixo, que vai dar 7, né?
e pega o número de mols aqui do dióxido de carbono, que é igual a 5 mols. 5 dividido por 7 vai dar aí aproximadamente 71,43%. Então, temos a fração de dióxido de carbono. A próxima etapa vai ser a gente calcular o volume parcial molar. A gente sabe que o volume parcial molar do componente 1 pode ser obtido por essa equação aqui, ó, certo? Em que essa parcela aqui da equação, ó, vai ser aquela equação lá que ele nos forneceu, que é a equação de volume molar da mistura, né? E isso aqui vai ser, ó, essa parcela aqui da equação vai ser a derivada do volume de mistura. Ó, vai ser a derivada desse volume aqui, certo? A derivada desse volume aqui, ó. Beleza? Então, e essa derivada vai estar em função aqui da fração de dióxido de carbono. Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer? Ó? Pegar essa equação de V barra, que é essa daqui, que é aquela lá que foi nos dada, né? E derivar. Então, a gente vai pegar essa derivada e colocar aqui nessa parcela. Então, ó, substituindo aqui a derivada, a gente vai pegar, a gente tem aquela equação lá, né, que foi nos fornecida, derivando ela, a gente vai ficar com essa equação aqui, ó, certo? Que é justamente a derivada daquela equação lá que foi fornecida para a gente. E a gente substitui aqui também, ó, a equação de V barra inferior, que é justamente aquela equação lá, né? Ó, equação que foi nos dada, a derivada dela, certo? O que é que a gente vai fazer agora? Ó? A gente já tem, ó, a equação de volume parcial molar para o componente 1, que é o propano, né? A gente representa o volume parcial molar com um V traço superior, certo? E o volume molar de mistura com um V traço inferior. Então, ó, é só a gente substituir, né? Colocar esse Y2 aqui. Ele aqui também, ó, tem um Y2 aqui também. Aqui nessa parte, tem aqui também, ó. E tem aqui também. Beleza? Então, substituir esse valor aí de Y2, a gente vai obter um valor de volume parcial molar do componente 1 igual a 1,51 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por mol, certo? Que é a grandeza que ele também nos forneceu. Vai ser a mesma grandeza do volume molar de mistura. Então, para calcular o volume parcial molar do componente 2, a gente vai utilizar essa equação aqui, ó, que é justamente, ó, volume parcial, na verdade, o volume molar de mistura, né, igual ao somatório de fração do componente I vezes o volume parcial molar do componente I. Então, a gente abrindo o somatório, né, para os componentes, como é uma mistura binária, a gente vai ter a fração molar do componente 1 vezes o volume parcial molar do componente 1, mais a fração do componente 2 vezes o volume parcial molar do componente 2. Então, como a gente já tem isso aqui, né? Já tem isso aqui também, a gente tem isso aqui também, a gente quer o volume parcial do componente 2. Isso aqui também a gente já tem, né? É só pegar da equação, que é o volume molar de mistura. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo? Isso aqui vai ser a nossa equação, né? Lá do volume molar de mistura. Esse Y1 aqui, ó, a gente sabe que é igual a 1 menos Y2, né? Porque Y1 mais Y2, e aqui, Y1 mais Y2
é igual a 1, né? A gente sabe que o somatório das frações molares tem que dar 1 de todos os componentes, né? Então, y1 vai ser igual a 1 menos y2. E aqui, repete, né? X de a fração molar do componente 2 vezes o volume parcial molar do componente 2. Então, a gente isola o volume parcial molar do componente 2, a gente vai ficar com essa equação aí, certo? Então, a partir dessa equação aqui, ó, a gente tem tudo na equação, né? É só calcular o volume parcial molar do componente 2, que vai ser igual a esse valor aqui, ó, certo? 1,3165 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por mol, ok? Perceba que esse volume parcial molar do componente 2, ele deu menor do que o volume parcial molar do componente 1, para essa condição de fração, né? Para essa condição de fração, em que o dióxido de carbono ele está em maior quantidade do que o propano, certo? Então, a gente percebe que o volume parcial molar do dióxido de carbono foi menor. Ok, então a gente já conseguiu calcular aqui os dois volumes parciais molares. Então, a gente usou essas duas equações. A primeira equação lá, para a gente achar o primeiro volume parcial molar, né? A gente pegou, substituiu aqui nessa segunda equação, ó, isolou o volume parcial molar do componente 2 e achou aí os dois volumes parciais molares. No item B, ele pede para a gente plotar os gráficos de volumes parciais molares em função da fração de dióxido de carbono. Então, nesse item, ele não escolhe uma fração específica para a gente, né? Ele quer que a gente faça um gráfico para todas as frações. Então, a gente vai variar, a gente pode fazer esse gráfico no Excel, por exemplo. A gente vai variar as frações de 0 a 1, ó. A gente vai variar as frações de 0 a 1 aqui, que fica o 0, né? Aí fica 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1, né? A fração só vai até 1, de 0 a 1, né? Você pode fazer também de 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Então, fica a critério de vocês. Mas aí, o que a gente faz? Ó, aqui embaixo a gente coloca a fração molar do componente, né? E para o nosso eixo y, a gente tem que pegar as equações de volume parcial, né? Aí vai ser aquela mesma coisa. Coloca aqui a equação do volume molar da mistura. Aqui vai ser a derivada dessa equação, né, de volume molar da mistura. Aí pronto. Plota aqui a curva, a primeira curva que vai ser a de volume parcial molar do componente 1, certo? Então, a gente faz essa primeira curva aí. Pronto. Fez a primeira curva, aí a gente vai criar uma nova série no gráfico para fazer a segunda curva, certo? Que vai ser a partir dessa equação aqui, ó. Beleza? A gente tem os volumes parciais molares de 1, que a gente vai descobrir a partir dessa equação primeira, né? É só a gente no Excel, né? Colocar esses valores aqui para essa segunda equação. Aqui vai ser a equação de volume molar de mistura, né? Aqui vai ser as frações e tal, direitinho. E com isso você consegue, a partir de uma nova série, né, no gráfico, colocar o volume parcial molar do componente 2 em uma segunda curva aqui no nosso gráfico, certo? Então, o gráfico ele vai ter duas curvas. Uma curva para o volume parcial molar de 1 e uma curva para o volume parcial molar de 2, ok? Todos esses dois aí em função da fração molar do componente, que nesse caso aqui ele pede para a gente fazer em relação à fração molar do dióxido de carbono, ok?
Então, a gente fazendo esse gráfico no Excel, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, perceba que temos duas curvas, né? Essa curva aqui, ó. Essa curva aqui, que é a curva do componente 1, do volume parcial do componente 1, e essa curva aqui, ó, que é o volume parcial do componente 2, certo? Aqui tem uma legendazinha, ó, que ele fala isso, beleza? Então, é basicamente isso. É uma questão bem simples. A gente, com essas equações aqui, consegue determinar os volumes parciais molares, né? É só a gente variar as frações no Excel e a gente consegue achar esses valores aí, ok? Então é isso, obrigado por assistir. Se inscreva no canal se você gostou, dá o like e até mais.